Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui comigo hoje, para a gente ter a nossa primeira aula dessa mentoria incrível para TCC, super completa. E eu vou começar hoje me apresentando. Eu me chamo Rayane, muito prazer. Eu sou advogada, bacharel em Direito há dois anos, e um ano, na verdade. E estou aqui hoje para trabalhar com você todos os pontos que você precisa saber para formar. Sim, formar, é isso que você precisa. É só encerrar esse passo, essa vitória na sua vida. E isso não é só direcionado ao campo de direito, apesar de eu ser do campo de direito. Mas como eu, durante a minha universidade, durante o meu curso de graduação, trabalhei muito o tema de construção de artigos, eu hoje me juntei à Mila, doutora Mila Dunda, também especialista na área. Nós vamos trabalhar todas essas questões para a TCC com você hoje, tá ok? Dando todas as dicas, todos os pontos que a gente sabe, que a gente lembra e, óbvio, construindo junto com você. Primeiro passo é informar que nós temos praxe nisso. Então, nós vamos passar para você o pulo do gato, para você aprender e se livrar desse momento, claro, com classe, com elegância, saindo bem, passando por isso com saúde mental, que é o mais importante, e vivendo, né, esse final de curso que é tão difícil, tão prazeroso, porque está no fim, mas é complicado. Queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer o meu TCC, acho que no sétimo semestre, no oitavo semestre, mais ou menos, acho que foi no sétimo. Eu procurei o meu orientador, já sabia o tema que eu queria escrever, já conversei com ele tudo direitinho e comecei a partir dali. No meio do caminho mudei de tema, ajustei algumas coisas, mas nada absurdo. E eu digo para vocês, com toda a certeza do mundo, eu não estava bem. Eu passei por essa fase da minha vida de uma forma extremamente difícil. Só para contextualizar, a minha universidade não permitia que eu fizesse um semestre só com o trabalho de conclusão de curso. Eu fiz o estilo monografia, porque era exigido para o meu curso, não era permitido fazer artigo, então tinha que ser 60 páginas ou mais, nada menos que isso, então imagine, né? Eu não podia também excluir matérias, então eu tinha 6 matérias na minha grade, mais a produção da minha monografia. Não era fácil. E eu sabia disso, por isso que eu comecei no sétimo semestre. Só que quando eu comecei no sétimo, eu também tinha outras matérias, eu também tinha estágio, a minha vida também não estava muito fácil. E no meio disso tudo veio a OAB. No meu curso a gente precisa, né? Eu queria advogar, eu queria ser advogada, então eu precisava estudar para a OAB. Então tudo foi acumulando ao mesmo tempo, todas as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. E eu terminei realmente fazendo, de fato, o TCC no 10º semestre. Como a maioria, no nono 10º semestre, na verdade, né? No caso, um ano. Eu levei basicamente um ano fazendo esse TCC. Mas eu já sabia o tema, já sabia basicamente o que é que eu ia escrever e tudo. O que eu posso dizer que eu aprendi nesse período foi a me organizar. E eu acho que esse é o essencial de um trabalho de conclusão de curso. Eu não falo nem de artigos que você escreva, né, para titulação sua, mas para o trabalho de conclusão de curso é essencial que você se organize previamente. Eu falei sobre isso no IGTV no meu Instagram, mas eu achei interessante a gente trazer isso aqui de uma forma mais aprofundada e mais visual, porque realmente é algo extremamente sério e que eu só vim perceber muito tarde. E exatamente por conta dos meus erros, eu estou vindo aqui falar hoje para vocês não repetirem eles, para vocês não cometerem os mesmos erros que muitos colegas também cometeram, e eu vim aqui falar com vocês sobre isso hoje. Eu tenho uma tela aqui, deixa eu compartilhar. E aí vai ficar ótimo. Aí, ótimo. Esse é o nosso slidezinho. Como é que faz? Aqui, achei. Perfeito. Vou ficar aqui no canto, para não incomodar ninguém. Aqui sou eu. Vou liberar isso depois, tá? Para quem quiser usar. E aqui, vamos começar. Eu criei um tipo de projeto de pesquisa simplificado, que eu chamo de PPS. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre tudo que você precisa fazer no início, tá?
A gente vai passar por essa construção no PPS, mas eu quero muito falar sobre esse iniciozinho. Quando você pensa em escrever o seu TCC, você pensa em quê? Né? Então, você precisa de um tema. E aqui que reside o nosso primeiro passo. Você precisa construir o seu tema. Ah, Raiane, mas o que é tema? Tema é tudo sobre o que o seu trabalho fala. E ele tem um ponto central a ser buscado. Então, você vai falar sobre ortotanásia e o direito de morrer com dignidade. Um exemplo. Bom, esse é o seu tema, mas para chegar nisso, para falar sobre isso, você precisa de toda uma construção teórica em volta da ortotanásia, concorda? Então você precisa falar da bioética, da dignidade da pessoa humana. Estou dando um exemplo aqui super pessoal, porque é da minha área, né, é do direito, mas podem ter pessoas aqui de outros cursos que certamente vão identificar alguma coisa nesse sentido. Então, para você construir o tema, você vai precisar de quê? Você vai precisar pensar no que você gosta de escrever. Não, gente, não adianta escrever sobre um tema famosinho, porque estamos num momento que cabe um tema famosinho, porque a sua vida vai virar um inferno. Você vai lidar com esse tema durante um ano e meio, 2 da sua vida. E você vai escrever sobre algo que você não gosta? Não adianta. Escreva algo que esteja próximo à sua realidade, ou pelo menos próximo à realidade que você quer seguir profissionalmente. O seu trabalho de conclusão de curso é um dos primeiros artigos que você tem escrito. Então, isso pode ser interessante para você na sua vida profissional. Analise esses pormenores para poder escolher o seu tema e construí-lo. E aí já vem o segundo ponto, né? O que você pensa em fazer do seu futuro profissional. Ali o tema, o seu objetivo de vida pós-faculdade. Isso pode ser bom para você numa entrevista de emprego, enfim, no que você busca. Agora, você tem tempo ou prioridade para escrever sobre o seu tema? Essa questão é muito importante. Eu tenho um colega, durante a minha graduação, que ele escreveu sobre um tema extremamente difícil. Ele aliou a um filósofo pouquíssimo conhecido, eu inclusive nem lembro mais o nome. Era um tema razoavelmente simples, porém, quando ele aliava a esse filósofo, eu realmente não lembro agora quem é, um sociólogo, na verdade, e isso ficava um pouco mais complexo. Tanto que, para ele ser aceito por um orientador, foi um pouco difícil. Nem todo mundo se sentia confortável para orientá-lo. Tanto que ele teve mais de um orientador. Obviamente, foi informal, né? Não constou como orientador de fato. Então, você precisa analisar isso. Em que termos da sua vida, em que momento da sua vida você vai ter condições de escrever sobre aquele tema, se ele é tão complexo assim. Pense se você tem essa possibilidade. Tem gente que gosta de fazer um TCC para tirar 10. Eu queria formar, mas enfim, respeito. E você tem condições de dar se despender dessa forma para o seu trabalho, nesse momento da sua vida? Eu não tinha possibilidades. Eu tomei 9. Entendeu? Então, assim, é tão difícil assim você encontrar um tempo do seu dia. Se é difícil, a resposta for sim, você pode trabalhar, você pode ter uma vida, pode ter filhos, então, é possível. Se a resposta for sim, analise bem o tema que você vai escrever para você não fazer um trabalho que você não consiga dar conta, que fique raso. Isso não é bom, tá? Outra coisa, seu tema tem material bibliográfico suficiente para embasar o seu tema? Eu tenho uma colega que eu lembro que um capítulo dela falava sobre um tema específico, eu realmente não me lembro, era direito administrativo. Mas um capítulo dela só tinha um livro que falava sobre isso. Não tinha artigo, não tinha periódico, não tinha nada, só tinha um livro. Era uma doutrina específica de direito administrativo, e um capítulo dela foi embasado em um único livro. Isso foi conversado com o orientador dela, a banca dela tinha conhecimento disso, e isso não foi um problema. Mas observe, isso é complicado. Imagine se o seu trabalho pouco é falado, pouco é escrito. Você precisa de material bibliográfico para embasar ele. Como você vai fazer isso se você não tem referências bibliográficas? Isso é complicado, tá? Outra coisa, seu orientador conhece sobre o seu tema? Gente, isso é importante. Depois de você construir o seu tema, você precisa levar ele ao seu orientador, a pessoa que você quer que te oriente. Essa pessoa tem condições de te orientar sobre o seu tema? Ela tem conhecimento sobre aquele tema em específico para te orientar?
Porque observe, se essa pessoa não tiver, não que ele não seja capaz, que ele não seja um bom profissional, não. Ele pode não ter conhecimento naquele aspecto, tá? E a vaidade pode não deixar ele admitir isso, talvez, não sei. É algo que você tem que analisar e sentir a segurança do professor, do profissional, para ver se ele tem realmente condições de te orientar, tá bom? Isso é essencial. Não queira ter um orientador que não te dê suporte. O meu orientador me deu suporte na medida em que eu precisei dele. Eu era disciplinada, eu era autônoma na forma como eu escrevia, porque eu escrevia de madrugada, eu escrevia de dia, eu escrevia no meio da aula, eu escrevia no meu trabalho, eu tinha tempo para poder escrever em regra, escrevia nos finais de semana, abdiquei de todos os meus finais de semana para escrever TCC, pouco saí na época da minha escrita, pouco vigente, pouco fui feliz na época da minha escrita, e inclusive não recomendo nenhum desse tipo de essas atitudes, porque realmente acho que poderia ter curtido mais esse período da minha vida. Mas foi uma escolha que eu fiz, finalizei, ok, tá tudo certo. Mas observe, o meu orientador, ele conhecia sobre o meu tema. Ele estava ciente de tudo que eu estava escrevendo. E ele tinha condições de me dar suporte na medida em que eu precisava dele. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza, se jogue. Corra atrás do seu orientador, faça o possível para poder que ele entenda o seu trabalho e que ele te dê o suporte que você precisa. Tá? Isso é essencial. Agora, você tem que saber o seu problema. Eu não vou falar muito sobre o problema, porque isso vai ser abordado pela professora Mila na próxima aula, amanhã. Fiquem atentos, não percam. Esse é um assunto extremamente importante. Sem isso, seu trabalho é praticamente vazio. A gente precisa de um problema para fazer o nosso trabalho de pesquisa, tá? Então, fiquem atentos na aula de amanhã. Aqui, deixa eu me puxar para cá. Isso aqui é depois. Agora eu quero que você continue com o papelzinho que você pegou e você vai organizar seus capítulos, tá? Basicamente, o trabalho de pesquisa ele tem 3 capítulos, uma introdução e uma conclusão. 2 ou 3 capítulos. Tem trabalho que tem 2, tá? Às vezes não precisa realmente de 3. Então, você escreva, você vai fazer o quê? Né? Os 3 capítulos, você vai colocar o quê nesses 3 capítulos? Você vai falar sobre o quê nesses 3 capítulos? Você já tem seu tema. Você já construiu o tema. Então, agora vamos para os capítulos. Gente, basicamente o que eu estou falando para vocês é um projeto de pesquisa. Se você fez isso na sua graduação, na sua faculdade, você já tem isso pronto, tá? Se você não fez, constrói comigo. Constrói aqui, que facilita a sua vida. Vai por mim, que dá certo. Organiza o seu trabalho antes de começar a escrever. Funciona. Acredite em mim. Se você não fizer isso, as coisas vão se embolar no meio do caminho. Vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. E você não vai ter a certeza que você tem sobre isso aqui, sobre tudo isso, logo no início. Se você faz essa organização inicial, quando você chega ao final da sua organização, que vai levar o quê? Um dia, 2, talvez uma semana, você sabe o fim do seu trabalho. Dificilmente você vai sair sem saber o fim do seu trabalho. Isso vai te dar conforto. Nada como estar confortado nesse momento, vai por mim. Então, vamos lá. Você tem 3 capítulos, introdução, conclusão. E essa é basicamente a regra para você fazer o seu trabalho, tá? Você primeiro vai começar fazendo o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro. Depois, você faz a introdução e a conclusão. Tem gente que faz primeiro a introdução e a conclusão. Eu prefiro fazer primeiro os capítulos, conclusão, e depois eu vou para a introdução. Eu gosto de fazer a introdução por último. E gosto de fazer as referências durante a escrita, porque é um saco arrumar as referências ao final. É muito chato e a gente sempre se passa de alguma coisa. Também acho interessante vocês analisarem a ortografia. Se você tem dificuldade em palavras específicas, se você tem dificuldade em realmente escrever bem, contrate um profissional que faça a reforma ortográfica para você. Se você acha que você escreve razoavelmente bem, tem alguns pequenos erros de concordância e tal, acontece, né? A gente às vezes escreve errado, acontece. Então, não acho tão necessário assim você contratar um profissional. Mas erros bestas, erros bobos. Mas se o seu orientador te chama atenção, tá sempre falando, sempre comentando, contrate um profissional que faça isso. Sempre tem gente que faz reforma, professores de português, enfim. Tá? Sempre pensem nisso, analisem, porque realmente é um ponto-chave.
Quando você entrar na sua banca, você é profissional. Quando você entra para apresentar para sua banca, você é um profissional. Tá? Você já formou, ali é só um cumprimento de etapas. E naquele momento ali, você vai ser analisado como um profissional. E se você é um profissional, você não pode escrever errado. Embaixo, separado. Não tem como. Não tem condição disso. É feio. É horrível. Também observe as normas ABNT Vancouver. Gente, isso é importante. Sempre que chega esse final de curso, geralmente tem aula, né, para ensinar a aula de ABNT, da norma da sua faculdade. Geralmente, as pessoas contratam alguém também para fazer essa arrumação de normas. Gente, não precisa, tá? Não precisa de verdade. Só se você tiver um professor muito cri-cri, assim, que vai estar na sua banca, mas não precisa. Se você fizer o básico que você aprendeu em sala de aula, você consegue dar conta do seu trabalho inteiro, sem precisar pagar uma pessoa para poder fazer isso. Vai por mim. Todos os trabalhos terão erros de normas, de reforma. Todos terão erros. O seu não é especial e o seu coleguinha também não é especial. Todos terão pequenos, mas terão erros. Então, pense nisso, porque se você sabe o básico da sua aula, você consegue dar conta facilmente do seu trabalho. Vai escrevendo e já vai fazendo, e no final já vai estar tudo pronto, e você não tem esse dispêndio de valor, tá? E aqui está o nosso mapinha mental. Deixa eu me diminuir aqui para aparecer tudo. Ai, não tem como. Deixa eu deixar aqui no canto, então. Esse é o mapa mental de tudo que você tem que fazer no seu TCC, na sua produção geral, tá? Então, na sua introdução, você tem que ter a apresentação do tema, do problema, sobre o que os capítulos falam e a metodologia. É uma sequência mesmo, é um cumprimento de requisitos. Isso aqui é algo bem simplesinho de ser feito. Se você está construindo seu trabalho, você tem condições completas de escrever tudo isso, tá? Lembrando, introdução é interessante que se faça por último. Observe que aqui tem o ponto sobre o que os capítulos falam. Acontece muito da gente estar escrevendo e vir um insight, vir um estalo de alguma coisa nova, de alguma coisa diferente, ou no meio do caminho vir uma jurisprudência que muda tudo, também acontece. Eu tenho uma colega, inclusive, que teve esse problema, mas ela conseguiu reverter, conseguiu arrumar e deu tudo certo. Mas assim, imagina, vai que ela faz a introdução primeiro. Ela já colocou tudo que os capítulos falam. Aí vem a jurisprudência que muda tudo. Quando vem essa jurisprudência, ela vai ter que mudar a introdução que ela já tinha feito. Chato, ter que revisitar o texto, não é bom revisitar texto. Fez, já foi, acabou. Passa para o próximo, tá? Capítulo 2 é o seu primeiro capítulo de texto, né? Então, vamos lá. Enraizamento do tema, histórico, conceitos básicos e chamar a leitura. Esse capítulo é uma introdução de tudo que vai ser colocado. É um breve histórico que você tem que colocar se tiver, né? Se for caso de colocar histórico. Foca aqui só um minuto. Se você está fazendo monografia, seu trabalho tem pelo menos 60 páginas. Em regra aí, é o que as faculdades exigem. 50 a 60 páginas numa monografia. Então, é essencial que você tenha um capítulo trazendo histórico do tema que você está ali tratando. Por quê? Porque você precisa de página. E, geralmente, nós, enquanto graduandos ainda, em momento de graduação, a gente não tem carga para poder falar sobre determinados assuntos. Então, é interessante que você use parte do seu trabalho para histórico para você não cometer erros falando sobre coisas que você não tem condições de falar. Então, observe, se você não fala sobre o histórico, você parte já para o problema direto. Já vai falar sobre a questão direta. O caso da ortotanásia que eu dei o exemplo. Vamos lá. Vamos supor que nesse trabalho já comece falando sobre o problema da ortotanásia no Brasil. Né? A ortotanásia no caso, só explicando. Vamos lá para a eutanásia, né? Eutanásia não é problemática. Eutanásia no Brasil. Eutanásia no Brasil é proibida, considerada homicídio culposo. Aí você já vem trazendo isso. Você já vem trazendo a resposta para o problema. E aí você já comeu aí pelo menos 30 páginas que você poderia ter falado dos princípios da bioética, que você poderia ter falado dos países que já estão legalizados, dos países que ainda não têm legalização, mas estão pendentes, que estão com a discussão pendente. Você já poderia ter feito uma série de coisas que você não fez. E você perdeu um momento de página e perdeu também a oportunidade de falar sobre uma coisa extremamente importante, sobre o histórico. Se no Brasil não tem, por que não tem? Pronto, então a gente vai abordar o histórico, o histórico da questão
E aí sim você vai fechar lá na frente, dizendo, olha, apesar de nós não termos admitido a prática, tal país fulano autorizou com base nesse dado aqui, que foi histórico de 1000 anos atrás. Enfim, você vai construindo. O histórico também ele serve para apresentar essa mudança de paradigma. Isso é essencial no trabalho de pesquisa. Fora que tem professor, tem orientador, tem banca que gosta de histórico, que gosta de ver que você se debruçou sobre um livro de doutrina, de teoria, para poder falar sobre o tema, que você não foi catar em qualquer lugar e saiu jogando que nem um louco. Né? Enfim, acontece. Capítulo 3 e 4, né? Depende do que você tem aí. Esse é o mais específico. Aí você vai trazer as questões de forma mais aprofundada, já relacionadas ao tema. Relacionadas ao tema do seu trabalho, no sentido do problema em específico. Já é parte da resposta. Aqui eu coloquei mais específico, parte da resposta central, instigação a continuar, fechamento de ideias. Só um ponto. É importante que você deixe sempre um gostinho de quero mais no seu trabalho. No final, assim, você termina, apesar de todo o debate já escrito, é interessante, faz-se essencial, imprescindível, trabalhar as questões relativas à dignidade da pessoa humana, já que essas têm forte relação com o trabalho em questão. E aí você instiga um pouquinho mais. Em determinados pontos você deixa em aberto e diz, mas serão tratados no próximo capítulo. Mas essa questão será tratada no capítulo seguinte. Isso instiga um pouco a leitura, demonstra que você tem material para mostrar e que a pessoa que está ali lendo o seu trabalho, ela terá interesse em continuar, porque tem mais coisa ali para ela falar, tá? Aqui vem a conclusão agora. Importante isso, tá, gente? Não tem citação na conclusão. Tem faculdade que coloca isso nas regras. Tem faculdade que exige isso. Cheque se acaso, mas a regra é não ter citações. Então, você não vai ter recuo de 4 centímetros para poder escrever citação de doutrina de fulano de Beltrano. Não. A conclusão é o fechamento da ideia escrita por você, sem estar pessoal, obviamente, escrita sempre na terceira pessoa, porém, não há citações neste caso. Você escreve, de fato, tranquilamente, fechando as ideias que você já abordou nos outros capítulos, tá? Breve resumo dos capítulos. Então, você traz o fechamento. Na introdução, a gente traz mais ou menos o que o capítulo vai ser colocado. Porque é o início. O que é que vai ser escrito ali naqueles capítulos? Então, vai ser trabalhado, etc, etc, coisas. Né? Enfim. Mas, na conclusão, você traz o fechamento das ideias. Então, com base no estudo da dignidade da pessoa humana, percebeu-se no capítulo 2 que esta já está enraizada no ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição aborda o caso, etc, etc, etc. Enfim, é isso que você tem que fazer, fechar as ideias. A conclusão é exatamente isso, fecha as ideias. Relacionar os pontos. Bom, se a conclusão, e é para trazer todos os capítulos, você vai fechar agora e linkar os capítulos. O que é que o 2 tem a ver com o 3? Por que você falou do 2, agora você passou para o 3? E aí você relaciona as ideias, fecha as ideias umas com as outras. Também é interessante que você repita o problema que você já trouxe na introdução, tá? É o mesmo problema, repete e responde. Simples, tranquilo, não tem história. Falando sobre as questões norteadoras. Geralmente, cada questão norteadora é um capítulo, tá? Eu botei isso aqui embaixo. Cada capítulo é uma questão norteadora. Então, você tem 3 capítulos de conteúdo, serão 3 questões norteadoras. Observem se a sua questão norteadora é caso de capítulo, tá? Muitas vezes ela não é caso de abrir um capítulo, mas ela pode ser encaixada em um desses. Então, você pode ter 4, 6 questões norteadoras que você consiga formular do seu tema, porém, elas viram dentro dos capítulos. Você elege algumas coisas específicas para colocar como centro e algumas você coloca por dentro, tá? E aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem bem como é que funciona. Do PPS. PPS, que é esse projeto de pesquisa simplificado, que é basicamente a organização completa de tudo isso que a gente comentou aqui. Então, aqui a gente já falou do tema, do título, eu não vou repetir, tá? Mas isso aqui eu libero para vocês, mais ou menos. E aqui tem um exemplo de um trabalho.
Então, aqui, o tema que eu coloquei aqui como exemplo, não vou repetir a explicação, mas eu trouxe o exemplo, né? A viabilidade da prisão em segunda instância antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Esse caso ficou famoso porque foi aplicado ao ex-presidente Lula, apesar do mesmo não ter sido o primeiro a sofrer por essa situação. Houve um leading case, um rapaz, salvo engano, em São Paulo, e ele foi o primeiro e deu sequência aí a vários outros, e hoje a gente tem a viabilidade. Acho que esse entendimento, inclusive, já caiu, não tenho certeza, mas vamos lá. Temos aqui o problema. No ordenamento jurídico brasileiro, conforme a análise de todo o sistema imposto pela Constituição Federal de 1988, se faz cabível a prisão do indivíduo com pendência de recurso, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Uma pergunta simples. É possível? Inclusive, esse problema ficou muito grande. Essa pergunta pode ser mais simples. Com base na Constituição Federal de 1988, é possível a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Simples. Direto, ponto, rápido, tudo certo. Questões norteadoras. Analisar o direito fundamental à liberdade e suas repercussões jurídicas. Esclarecer detalhes sobre a decisão que prendeu o sujeito com pendência de recurso. Elucidar sobre as consequências da decisão na contemporaneidade. Observem que o trabalho está lógico aqui. Analisar o direito fundamental, você trouxe o histórico. Você trouxe todo a questão relacionada à prisão, você vai trabalhar ali a liberdade, vai trabalhar o direito fundamental, a dignidade da pessoa humana, ele está sempre presente, sempre. Incrível como ele está sempre presente. Você vai trabalhar o direito enfim, o direito fundamental em geral, você vai trazer um histórico de direito fundamental, aí você vai passar pelos tipos de prisão, você vai falar sobre ela, sobre o Código Penal, tudo, capítulo inteiro aí. E aí você vem para o segundo capítulo, onde você vai falar sobre esclarecer detalhes sobre a decisão que prendeu o sujeito com pendência de recurso. Agora você vai falar da virada jurisprudencial. Você vai falar sobre o primeiro caso, que é o leading case. Você vai explicar como ocorreu a primeira prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Você vai contar essa história. O caso em si, o porquê, a jurisprudência, o motivo da virada jurisprudencial, como já ocorria antes, como os tribunais vinham entendendo antes, como entenderam depois, como a doutrina fala sobre aquele tema, o que a doutrina pensa sobre aquilo. É simples. Elucidar sobre as consequências da decisão na contemporaneidade. O que é que vai gerar? Agora, podendo prender pendente de recurso. O que é que gera isso? Insegurança jurídica? Gera o quê? Quais são os danos? Estatisticamente, quantas pessoas serão presas? Certamente você encontra esse dado aí online. Bom, quantas pessoas têm pendência de recurso? Quantas pessoas podem ser presas? Simples. Coloca lá no seu texto. Cita a fonte, não esquece de citar, tá? Sempre tem essas matérias aí pelos tribunais, até os próprios tribunais às vezes colocam. Agora aqui, o que não pode faltar, mas não cabe nas questões. Às vezes a gente coloca mais questões norteadoras do que texto. Então você vai falar dessas questões dentro desses capítulos. Foi o que eu falei mais cedo. Você pode ter mais questões do que capítulos. Então insira essas questões dentro dos capítulos, as discussões, coloque elas no capítulo. Funciona super bem. E aqui eu dei o exemplo, falar sobre a construção de direitos fundamentais, que eu expliquei, o leading case, citar a opinião midiática dos juristas, direito comparado. Tem outros países que você pode prender independente de recurso? Eu não sei, não pesquisei isso. Gente, o PPS é ausente de pesquisa. Isso aqui, você não fez muita coisa, você não sentou com 1000 livros, não. Você deu uma pesquisada, viu mais ou menos o que é que você queria escrever, deu uma olhada assim por cima, aí foi conversar com o orientador. E aí, é possível? Rola? Não rola? Sempre conversem com o orientador, gente, antes de começar a escrever o texto. Vou dar outro exemplo. Eu tenho uma amiga que lá na minha faculdade a gente ficava presa. A gente tinha que assinar um papel e dizer quem era o orientador da gente, até tal dia. E aí chegou tal dia, essa minha amiga foi escolher um tema, falou com esse orientador e falou, olha, a gente vai fazer junto, tá? Beleza, tá certo. Aí foi lá, escreveu, assinou e levou. Chegou no meio do caminho, ela mudou de tema, ela não quis mais escrever sobre aquilo, foi escrever sobre outra coisa. E aí, não podia trocar de orientador, tinha que ser aquele.
Tinha que ser ele e acabou. E ela foi lá conversar com ele. Falou, professor, então eu tô querendo escrever sobre tal coisa. Aí ele falou, ai, não, comigo não vai rolar. Não tenho condição de escrever sobre isso, não. Eu não tenho condição de te orientar nesse sentido. Tá bom. Aí ela foi, voltou, catou outro tema. Catou o tema, voltou com ele. Professor, quero escrever sobre isso. Tem como? Ele falou, isso aí não dá, não. Porque isso aí vai ser julgado daqui a pouco. Daqui a uns tempos vai ter uma decisão e a discussão vai ter... Não vai ter motivo mais para a gente discutir sobre isso no TCC. E aí ela ficou louca. Porque ela já tinha levado 3 temas. O primeiro ela desistiu. Os outros 2 ele disse que não dava mais para poder escrever. E agora? Aí ela achou outro lado, deu tudo certo. Mas assim, ela estava presa a esse orientador. Tinha que ser uma coisa que ele aceitasse e que ela também estivesse confortável para poder escrever. Tá? Então, sempre conversem com o orientador antes do PPS. Então, a sua regra é o quê? Sentou, preciso fazer meu TCC. O que é que eu vou escrever? Vou pesquisar. Pesquiso. Vejo mais ou menos o que é, dou uma lida em 2, 3 artigos, monto uma ideia geral e levo para o orientador. Professor, quero escrever sobre isso. Tem viabilidade? Ele vai olhar e vai dizer, tem. Ele vai olhar e vai dizer, não tem. Aí você vai seguir o caminho. Ele disse que tem, massa. Ele disse que não tem, você recomeça, né? Procura de novo outra coisa e tal. Mas se ele disse que tem, segue o jogo. Aí agora você é PPS. E aí você constrói a ideia. Aí agora você constrói o tema bem. Agora você constrói o problema bem, as questões. Agora sim, você vai se dedicar àquele trabalho. Mas não adianta você se dedicar a uma coisa antes de conversar com o seu orientador. Porque você pode estar falando sobre uma coisa que você não conhece. E pior, essa coisa que você está falando já está superada. Um erro muito grande, inclusive, é a galera fazer o TCC todo e levar pronto para o orientador. Não, gente. Tem que levar os pedaços. Porque no meio do caminho, ali, você pode ter seguido uma linha que não é a linha geral, a linha protegida para aquela questão, para aquela discussão. Eu vou trazer para a minha realidade novamente. Você está ali para um ponto, discutindo um ponto, como essa minha colega fez. Ela estava com uma decisão pendente de ser decidida. Ou seja, o caso que ela queria discutir no TCC dela seria julgado em pouquíssimo tempo. Ela não sabia disso. Ela só soube disso depois que foi procurar o orientador. Se ela fosse escrever o TCC todo e levasse para ele, e o TCC dela chegasse à conclusão A, e a jurisprudência agora fosse B, e aí? Perdeu meses, podendo ter feito ali, ó, direitinho, capítulo por capítulo, para ele ler, para ele dizer o que é que falta, o que é que sobra. Entende? Então, isso é essencial para vocês terem um bom andamento do texto. Aqui eu elucidei mais ou menos como é que pode ser escrito os capítulos. Basicamente foi o que eu já falei em outro momento, tá? E aqui uma coisa importante, ó. Capítulo 2, trazer boa parte dos conceitos que forem básicos, esclarecendo os pontos diretamente, sem entrar muito no tema, mas já cientificando tudo o que for possível aqui. Uma coisa que as pessoas às vezes passam por cima são conceitos. Gente, traz conceito, é importante. Conceito de fulano, beltrano e de pelo menos ciclano. Traz 2, 3 doutrinadores, tá ótimo. É bom que você ganhe espaço, sim, você precisa pensar nisso, sim, tá? Tenha conteúdo do seu texto, mas lembre-se de bater a meta exigida pela sua faculdade. É um requisito que você tem que cumprir e é uma regra que você tem que seguir. Então, não é questão de fazer meio mundo de citação direta, recuada, não é isso. Mas sim, você precisa pensar nisso, tá? Não seja pobre colocando mil citações diretas, fica feio, é horrível. Faz uma a cada página, citação direta. Eu gosto de citação indireta porque eu acho que a gente rende melhor no texto. Então, meu trabalho mesmo ele é cheio de citação indireta, fiz poucas diretas. Geralmente a gente faz mais no final, que a gente está mais cansado, mas eu recomendo sempre fazer indireta, que seu trabalho fica muito mais bonito. Sofreu tanto na sua faculdade, 4, 5 anos de curso para chegar no final, fazer um negócio direto, fazer 1000 citações diretas, né? Nem cabe. E aqui eu falei novamente, do capítulo 3, aqui já é esclarecido o ponto central do tema, colocando toda a discussão em pauta e trazer o cenário oriundo desta. Então aqui basicamente você fecha a ideia. Capítulo 4, eu trouxe também nesse exemplo, que também era necessário, e aí colocar as posições favoráveis e contrárias ao caso, nananana. E a conclusão, que a gente também já trabalhou,
né? Essa parte não é feita na organização, deixa espaço reservado. Assim, no PPS, gente, eu não coloco um espaço para introdução e para conclusão. Porque eu acho que é uma coisa que você não deve pensar no início do seu trabalho. Você não sabe como introduzir o seu trabalho ainda e você não sabe como concluir o seu trabalho ainda. Então não tem por que você pensar em duas coisas que não vão fazer diferença na sua vida. Eu estava lendo outro dia e esses grandes chefes, né, tipo Mark Zuckerberg, o Pyong Lee, não que ele seja um grande chefe, mas vocês entenderam meu ponto, eles usam as mesmas roupas, as roupas iguais, calça jeans, blusa preta e tá tudo certo. Raramente se vocês veem o Mark Zuckerberg com uma roupa diferente. Por quê? Porque na cabeça dele não é interessante ele pensar sobre uma coisa que não faz diferença nenhuma no dia dele. Ele só precisa de uma calça e de uma camisa, porque se ele não for vestido para a rua, ele vai preso. Então, ele precisa estar vestido e ele deixa espaço na cabeça dele para pensar em outras coisas. Aplica o mesmo conceito aqui. Se você não precisa pensar na introdução agora, se você não precisa pensar na conclusão agora, esqueça. Não é o ponto que você tem que trabalhar. Pensa no primeiro capítulo. Depois do primeiro capítulo, pensa no segundo capítulo. Depois do segundo capítulo, pensa no terceiro. Colocou no PPS tudo? Ótimo. Comece a escrever. Começou a escrever o primeiro? Esquece que você tem outros capítulos. Eu tenho uma amiga que ela sofria por antecipação. Ela ficava, mas eu tenho que escrever tal coisa no terceiro capítulo. Eu tenho que escrever tal coisa no quarto capítulo. Eu tenho que... Ela estava ainda no primeiro. Escreve pensando no que ela ia fazer no final. Não tinha a menor lógica. Ela perdia tempo pensando no que ela ia escrever do que escrevendo. Olha que loucura. Você vê como a gente não fica normal nessa época do curso? A gente não fica normal. Então, o PPS é para garantir a sua sanidade mental. Acredite, a gente surta. Eu não estava bem, já fiz... meus amigos tiveram paciência, viu? Por isso que hoje eu tenho paciência com eles, porque realmente eles foram batalhadores, mas tudo bem. E aqui, coisas para vocês não esquecerem. Aqui a introdução também eu coloquei. Já falei sobre isso aqui, né? Trazer o problema, metodologia. Não esqueci. Cheque antes com o orientador, já falei. Escolha bem quem vai te orientar, já falei. Isso aqui é importante. Perdão. Aqui em Salvador, recentemente, teve uma moça aí que era graduada, pós-graduada, mestre, doutora. E a mulher era gênio. Gênio. Descobriram que ela não era nem graduada. Vocês devem ter ouvido essa história aí. Foi uma professora de direito, inclusive. Então, chequem o currículo dessas pessoas. Desconfiem quando é faculdade muito diferente. Né? Então, por exemplo, aqui em Salvador, a regra é você... Quem é professor da Universidade Federal, geralmente tem uma relação com a Universidade Federal. Então, ele fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, e aí ele vai para fora, né? Fazer, geralmente em Portugal. Aqui em Salvador tem muito disso. Muito professor que vai para Portugal fazer pós-doc, ou então para a Espanha fazer pós-doc. Mas a regra é continuar sempre ali na mesma universidade. Então, e essa professora, inclusive, ela tinha no currículo federal do Maranhão, depois federal acho que era de Sergipe, ou era de Pernambuco, uma coisa assim muito discrepante. E isso não acontece em regra. Então desconfiem. Não é que não possa acontecer de fato, tá, gente? Eu só estou dizendo para vocês desconfiarem de determinados currículos muito bons, para gente muito nova, principalmente. Os professores jovens, eles são muito competentes, mas sempre estejam ali desconfiando. Porque esse caso, para mim, foi o suficiente para eu começar a desconfiar de tudo que acontece na minha vida agora. Porque essa criatura realmente superou todas as expectativas. Vamos lá. Não escolha o tema mais complexo para aparecer. Isso aqui é interessante. Gente, você precisa formar. Sua cabeça não tá boa, tá? Só para te avisar isso. Sua vida tá um inferno. E você vai escolher o tema mais complexo? Para quê? Me diga aí, qual o motivo disso? Porque eu não enxergo um único motivo para isso. Escolha um tema bom, que você tenha afinidade, que você tenha possibilidade de escrever, que seja interessante. Mas ele não precisa ser o tema mais complexo do mundo. Isso vai te atrapalhar, você não está no momento bom, você não tem condições de escrever sobre um tema complexo. Pior, você não tem bagagem. Quem sai da graduação não tem bagagem, não tem estudo suficiente para isso. Não estou te xingando, não.
É natural. Você acabou de fazer seu primeiro momento na carreira acadêmica, naquela área específica. Como é que você tem tanta bagagem assim? Não tem condição. Detalhe, você estudou mais de 20 matérias diferentes durante 5 anos. Quem tem bagagem estudou uma matéria durante 5 anos. Que aí você vai para o mestrado, que você vai para um doutorado, você vai ter bagagem. Daqui a pouco. Agora não é o momento, tá? Então se preocupe em fazer um bom trabalho, não precisa aparecer, não precisa ter a melhor nota, não precisa. Você vai passar igual o seu colega, que vai tomar 7. Você com 10 vai passar igual a coleguinha de 7. Não tem motivo para você querer aparecer. Fica a dica. Ao longo da sua escrita, sim, já falei sobre isso, né? Deixar as referências sempre prontas. Eu vou ensinar um jeito de vocês fazerem isso aqui. Enfim, já deixa na norma da sua faculdade o máximo que puder. Bom, se você sabe como organizar os parágrafos e as normas, vai fazendo, vai por mim, já é melhor. Se está sem inspiração, faz um bloco de ideias. Isso é importante, perdão. Às vezes a gente fica sem ideia, trava no texto, não sabe o que escrever, não sabe como continuar. Então eu sempre recomendo ter um bloquinho, ou no celular, ou uma conversa privada no seu WhatsApp, só você, ou um bloquinho de notas, não sei, qualquer coisa que você possa escrever, ou digitar, ou mandar áudio, não importa. Com ideias sobre o seu trabalho. Porque aí você pode sempre revisitar essas ideias. No momento em que você trava. Essas travas acontecem, acredita em mim, acontecem porque o seu estresse está muito elevado. Porque o seu orientador está ali, ó. Você tem prazo, você tem coisa para fazer, você tem prova amanhã, e a sua vida está um caos. Então, é isso. É bom fazer um bloquinho de ideias, porque às vezes a gente está lavando louça e vem assim uma ideia do nada. Do nada vem uma coisa assim, meu Deus, realmente é isso. Não pensei nisso. Isso é bom. Travou na escrita, pule. Gente, acontece muito. Às vezes a gente está escrevendo. E aí não dá mais. Não dá. Porque você está sem saco para aquele capítulo. Tá sem saco. Não é de não conseguir. Não é o caso do bloquinho, que você não sabe o que continuar, mas você tá sem saco para escrever aquela coisa. Então, pula. Vai pro capítulo que você sabe o que escrever, que você está sem condições. Isso aconteceu comigo quando eu estava escrevendo o histórico. Eu tenho muita preguiça de escrever histórico. Eu estava muito cansada de fazer aquilo. Porque eu tinha que ir em vários livros, eu tinha que fazer um monte de coisa. O meu TCC foi inconstitucional. Então, eu tinha que fazer um arcabouço super grande de direitos fundamentais. Eu tinha que falar sobre muita coisa, eu estava cansada. O que foi que eu fiz? Guardei e continuei depois. E fui para outro capítulo. E ajudou bastante. Aqui. Sempre. Isso é importante. Tem material sobre o seu tema. Se você não achou, é porque não pesquisou direito. Essa conversinha de que não tem nada escrito sobre o meu tema é mentira, tá? Só para te avisar que você não pesquisou direito. Sim, você não pesquisou direito. O seu tema o tema que a gente usou aqui mais cedo foi a questão da prisão em trânsito e julgado, né? Vamos supor que não exista nada que fale especificamente sobre isso. Mas existe trabalho que fala sobre prisão, existe trabalho que fala sobre trânsito em julgado, existe que fala sobre dignidade da pessoa humana, sobre liberdade, sobre igualdade, sobre recursos no direito penal, obviamente, o procedimento de direito penal. Então, você tem condições completas de construir o seu trabalho com temas diversos, ok? Então, essa conversa não cola. E é isso que eu queria mostrar para vocês, mas eu tenho uma coisa aqui que eu quero fazer, que é o sumário automático, que é maravilhoso, é uma ferramenta incrível e eu super recomendo vocês terem no seu trabalho. Isso aqui é para ser feito logo de cara. Então, fez o seu PPS, aprovou, vai fazer o sumário automático, tá? Aqui eu fiz mais ou menos como é que vocês vão fazer, tá? Primeiro capítulo, sempre introdução. O segundo capítulo de texto é o primeiro texto que você vai concluir, tal. Conclusão e referências. Referências não são numeradas. E não existem mais referências bibliográficas, tá? São apenas referências. Por quê? Porque nem toda referência é de livro. Então, você pode ter artigo e tal, então foge ao termo bibliográfico. Mas vamos lá. Vou ensinar vocês. Por que essa parte é interessante? Porque facilita a escrita demais.
Vou colocar aqui um elemento secundário, só para vocês entenderem. Ó, elemento secundário, ponto 1, e o elemento terciário. Observem que eu mudei a forma de escrita. Tá vendo que o número 1 está em maiúsculo, tudo em maiúsculo, né? Aqui já está igual também, mas aqui está diferente. Porque nós temos 3 elementos distintos e eu estou usando as normas da ABNT para poder fazer isso aqui. Ok? Então, como é que a gente constrói o sumário automático? Seleciona tudo. Vem aqui e já deixa o espaçamento, que geralmente é 6pt, mas aí você vai olhar no manual da sua faculdade qual é o espaçamento. Já arruma tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui a norma. Eu geralmente uso Arial. E é isso. Então, nós temos aqui... Deixa eu ver... 6pt tá tudo certo. Pronto. Organizei meu trabalho. Ah, e tem a entrelinhas também. O e-mail. Geralmente é o e-mail. Então, você vai fazer o seguinte. Coloca o que é que tem que estar em negrito. Geralmente, o elemento primário tem que estar em negrito. O elemento secundário geralmente está em maiúsculo, mas não em negrito. E o elemento terciário está normal, né? Com a primeira letra maiúscula e a continuidade, mas ainda em negrito. O elemento quaternário tá desse mesmo jeito, só que sem, a depender da faculdade, tem faculdade que exige que ele seja em negrito, tá? Depende. Mas eu vou tirar isso aqui, que para mim não é interessante hoje. Então, vamos lá. Primeiro, você vai deixar um espaço, e eu sempre gosto de deixar um desenvolver aqui, porque facilita. Deixa assim, bate um espaço, cola, bate um espaço, cola, bate um espaço, bate um espaço, enfim. A gente vai trabalhar em cima desses aqui. Primeiro, você vai vir aqui, seleciona o primeiro e cria um estilo. Número 1. E agora o número 2, que é o elemento secundário. Número 2. E o elemento terciário, número 3. Pronto. Agora você vai vir aqui, vai dar ele o elemento primário, elemento secundário já está selecionado, elemento terciário já está. E aqui também, ó, todos os outros, tá vendo? Ah, isso aqui é importante, sempre bater o espaço. Lembra disso. Vou explicar por que daqui a pouco. Esse aqui eu vou deixar assim, que eu quero que vocês vejam uma coisa. Pronto. Agora vamos em referências. Adicionar texto, nível 1. Adicionar texto, nível 1. Agora aqui é diferente, então adicionar texto, nível 2. Observe que vai aparecendo um ganchinho, tá vendo? Adicionar texto nível 2, aqui adicionar texto nível 3, adicionar texto nível 1, nível 1. Ó como já mudou. Isso aqui eu não mostrei para vocês, tá vendo? Vamos lá. Quando a gente não coloca esse estilo aqui, na hora que a gente coloca aqui, para ele vir para o sumário, ele muda. Fica em azul. Então, é essencial que você crie o estilo primeiro, antes de colocar, senão ele vai ficar em azul e vai perder a formatação. Sempre preze pela formatação aqui, gente, é sempre importante. Deixa eu ver aqui, volta aqui de novo. Por que eu mandei vocês baterem nesse espaço? Porque se você vir aqui, ó, e bate um espaço aqui, fica 2 ganchinhos. E isso atrapalha o seu sumário. É interessante que você tenha um negócio livre aqui para facilitar a sua vida. Pronto, agora tá todo organizadinho aqui, né? Bonitinho. Ah, Anne, por que isso facilita a minha vida? Porque na hora que você estiver escrevendo o segundo capítulo, você pode fechar a introdução para não te atrapalhar. Você pode colocar em localizar e já vir direto no seu texto onde você quer, ó. Fica muito mais fácil o trabalho. No meio do caminho da sua escrita, você vai fazer o seguinte. Você vai estar escrevendo aqui. Já abrir sua BNT, vai colocar o nome,
o ano da pessoa que escreveu e a página de texto. Colocou, bateu o botão direito, novo comentário, e já arruma a referência aqui, ó. Já vai estar pronto. Por quê? Porque no final você vai vir aqui, ó, colar tudo, copia e já coloca nas referências. Já facilita a sua vida. Entendeu? Já coloca aqui, ó. Tá vendo que eu bati o espaço e já veio pra cá? Eu geralmente não gosto de perder tempo. Então eu copio de cima, jogo pra baixo e vou fazendo. Tá? E o sumário automático basicamente é isso. Ah, isso aqui também é importante, ó. A gente deixar isso aqui livre. Tá vendo? Ah, isso aqui é sempre complexo. Deixa eu copiar um desenvolver aqui para facilitar a minha vida, que eu não vou ficar perdendo tempo com... Apague. Isso é ruim porque senão aparece aqui, tá vendo? Sempre confere, tá, gente? O importante é estar assim, ó. Se aqui tá certo, o seu sumário não tem como estar errado. Voltou para cima, chegou aqui, referências, sumário. Eu gosto desse 1 aqui, acho que ele funciona muito bem. Prontinho. Sumário pronto. Vem fora da formatação. Sugiro formatar ele só quando for na entrega, porque isso aqui vai mudar bastante. Aqui você pode atualizar o sumário todo ou apenas os números de página. Quando você estiver fazendo, geralmente, né, a gente muda de página e tal. E é isso. Aí aqui você vai jogar na sua formatação normal, né? E aí, a depender da faculdade, você tem que deixar tudo juntinho. Puxa esse negócio aqui pra cá, ó. Não sei o nome disso não, tá? Aí sempre perde a formatação. Alinha tudo. Referências não tem nome, lembra disso. Dá um tab aqui. Não sei por que fica esse negócio sublinhado, mas acontece. Dá um negrito em todos, que tem que dar, porque tem que ficar igual ao seu texto lá. Alinha tudo. Tem necessidade desse negócio grande aqui. Muda a cor. E aí pronto, deixa se desenvolver aqui antes, porque você vai ter capa, vai ter um monte de coisa. E aí já tá tudo organizado. Mas faz isso por último, não faz isso antes. Aqui também é negrito. Não faz isso antes, sabe por quê? Porque depois, ó, você vai ter que atualizar o índice inteiro, que você vai mudar esses nomes aqui, né, capítulo de texto, você vai mudar tudo isso. Então, quando você fizer isso, ó, vai voltar tudo para como estava. Aí você perde o tempo. Então, faz no final que funciona bem. Tá? Então, é isso. Sumário automático, já ensinei para vocês. PPS, interromper parte aqui, já foi. PPS já foi, e era isso que eu queria mostrar para vocês. Amanhã nós temos aula com a Promila Dunda, maravilhosa, que sabe muito sobre problemas, sobre organização, citação, sabe bastante coisa, vocês vão amar. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que isso sirva para vocês aí no futuro, tá? Foi um prazer.